E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica. Bom, vamos lá então. Hoje falar do tema que eu vou passar agora para vocês. A gente vai falar da história dessa divisão do cisma do Islã entre sunitas e xiitas, ou xiitas e sunitas. Eu vou explicar para vocês o que é o que são xiitas, o que são sunitas, da onde surgiu isso e a realidade atual, inclusive, tá bom? Tem um vídeo antigo que eu falo sobre isso, acho que ele nem está mais disponível, mas então a gente faz agora com mais detalhes. Lembrando que os links, e referências, tudo que eu puder trazer para vocês eu deixo na descrição, e também minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Então já se inscreve no canal, tá? Porque tem história, filosofia, sociologia, tem geografia. Tem conteúdo demais aqui para o Enem e demais vestibulares. Eu conto aí com a inscrição de vocês, tá bom? E também curtir, por favor, tá? Que ajuda demais a gente no engajamento aqui para continuar crescendo. Vamos então começar. Bom, a gente sabe que o Islã ele surge com o profeta Maomé. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas o profeta Maomé ele falece em 632 depois de Cristo, tá? Então a gente está falando de 632. O profeta Maomé falece. E é nesse período, após a morte, bati no microfone aqui, desculpem, após a morte de Maomé, é que o Islã ele vai crescer muito, inclusive sair das fronteiras do que seria a Península Arábica. E com esse crescimento, logicamente, que surgem várias vertentes. E o Maomé ele falece sem deixar claramente uma grande indicação de o que deveria acontecer daqui para frente, ou quem que deveria liderar o Islã, certo? E é por isso que surgem aí, que a gente vai trabalhar aqui, essas duas principais, não são únicas, mas são as principais vertentes desse primeiro grande cisma, que são entre os xiitas e os sunitas. Eu acho que é muito importante também destacar aqui, eu tenho utilizado muito essa obra aqui, deixa eu trazer para vocês aqui, que é O Mundo Muçulmano, do Peter Deman, tá? Inclusive, esse livro é um recebido assim, que eu gostei muito de ter recebido, que é da editora Contexto. Tá aqui, deixa eu trazer para vocês. Eu vou deixar ele aqui na referência, tá? O nome direitinho. Inclusive, esse livro traz uma informação, acho que é um ponto importante para trabalhar para vocês, para a gente sempre diferenciar, por exemplo, do cristianismo. Eu sei que vocês sabem que é diferente e tal, mas o Islã ele já nasce, mas desde o início, com uma proposta de se tornar um grande Estado, tá? De ter uma liderança, uma relação muito mais próxima entre política e religião. É diferente do cristianismo, por mais que a gente tenha tido dentro do cristianismo estados que se tornaram cristãos, a gente está falando o primeiro aí foi Roma, por exemplo, mas depois a gente tem no mundo moderno, no mundo medieval porque não eram estados, mas no mundo moderno, os reis absolutistas cristãos, é um pouco diferente. Aqui surge o Islã como a principal esfera para governar, ele já surge ali, tá bom? Então vamos lá. Bom, acho que é importante que eu diga para vocês que eu vou sempre dar aquela olhadinha para o lado aqui nos meus roteiros, porque aí a gente vai trabalhar com alguns nomes, e esses nomes eles não são fáceis de decorar para trazer para vocês, e certamente eu vou errar em várias pronúncias, mas isso não tem importância. Bom, primeira coisa, para a gente fazer a diferenciação entre xiitas e sunitas. Os xiitas defendiam, e defendem, né, na verdade até hoje, mas uma sucessão hereditária, tá? Por parte dos seguidores de Maomé. Então, aqueles que foram colocados por Maomé a uma sucessão hereditária. Importante destacar, essa sucessão hereditária não é necessariamente sanguínea em relação a Maomé. É uma sucessão hereditária de família de Maomé que vai seguindo, tá bom? Ou de pessoas mais próximas de Maomé. Então, nesse primeiro momento, inclusive, são pessoas que conheceram Maomé. Os xiitas, eles defendiam diretamente a sucessão hereditária do genro de Maomé, que era casado com a filha do Maomé, Fátima. Ele era o Ali ibn Abi Talib, Ali Talib, tá? Enquanto que os sunitas, e aí já estou definindo aqui para vocês essa diferença, eles defendiam que a liderança do Islã, enquanto Estado e tal,
poderia não ser necessariamente vindo de Maomé, numa hereditariedade de Maomé, da família de Maomé, e sim qualquer fiel, qualquer, entre muitas aspas, mas mais poderosos, né, que não necessariamente eram de família de Maomé, mas eram pessoas que tinham a condição de governar e de liderar o mundo muçulmano. Então, logo do início, você tem esse conflito dentro dessa discussão. Houve um consenso. Esse consenso ele vai puxar muito também para o lado dos xiitas, mas houve um consenso de que se os sunitas falavam que era qualquer pessoa, qualquer fiel, enquanto que os xiitas falavam que tinha que ser uma questão hereditária da família de Maomé, houve um consenso de uma pessoa próxima de Maomé. Um companheiro de Maomé, não necessariamente da mesma família, mas um companheiro de Maomé que estava sempre nas jornadas de Maomé, que vai ser o Abu Bakr. Tá? O Abu Bakr ele assume como companheiro de Maomé, então há nesse momento um consenso. Ele fica por pouco tempo, porque ele se torna o primeiro califa. Então, quando a gente fala em califa, é aquele que lidera o califado, a região do Islã, tá bom? Então ele se torna o primeiro califa. E ele é sucedido já em 634. Ele ficou de 632 após a morte de Maomé. Em 634 ele é sucedido por Umar ibn al-Khattab, tá? O al-Khattab. E nesse momento, bati de novo, 634, que é quando o Islã cresce demais. A gente sabe que ele vai chegar, inclusive, depois na Europa, mas aqui ele sai, inclusive, da Península Arábica. Ele chega a conquistar pontos importantíssimos, inclusive do Império Bizantino, que era cristão. Ainda não era cristão ortodoxo, não tinha ainda o cisma do Oriente no Bizantino, mas era um império cristão, o antigo Império Romano do Oriente. Então ele conquista o Egito, a Síria, que eram possessões do Império Bizantino, a Palestina, a Mesopotâmia e também partes do Cáucaso. Então ele cresce demais o Islã nesse período. Agora que a gente já está falando agora nesse momento do que seria o segundo califa, tá? O terceiro califa, lá vou eu pegar o nome, que é o Uthman ibn Affan, também tem vitórias importantes para o crescimento do mundo muçulmano, do mundo islâmico. Ele islamizou a Pérsia. O antigo Império Persa foi islamizado, só para vocês entenderem, a Pérsia, história conecta as coisas, gente. A Pérsia, hoje, a grande parte da Pérsia seria o atual Irã, certo? É o atual Irã. O Irã, então, a maior parte da etnia do Irã, eles não são árabes, eles são persas. Mas hoje o Irã é uma república teocrática islâmica xiita, tá? Então já vai conectando. Há um domínio do mundo islâmico no Irã, lá com o terceiro califa, que é o Ali Affan, tá bom? Bom, o quarto califa é aqui que a gente começa agora a ver o tronco se desenvolver, as raízes não, os galhos, né, saírem mesmo, ter uma divisão mais concreta para a gente entender. Que era o Ali bin Abi Talib, é outro, se não me engano, acho que ele é outro Talib, né? Já teve um Talib, que foi o primeiro, tá? Então a gente tem um outro. Em 656, então a gente já está um bom tempo para frente, o poder dele é muito contestado por um cara chamado Umayyah. Umayyah. Falei para vocês que as pronúncias não vão ser as perfeitas, mas eu deixo escrito aqui sempre nas tarjas os nomes. Esse cara pertencia a um grupo, a uma família chamada de Banu Umayyah, que era um clã, um tronco importante dos Quraishitas. Quraishitas era um clã importante que habitava, de comerciantes, de pessoas muito poderosas, que habitava a cidade de Meca, a cidade mais importante para o Islã. Foi lá que Maomé, inclusive, iniciou sua jornada antes de seguir para Medina, por exemplo, certo? E aí, nesse processo, por conta desse questionamento do poder do Ali Talib, do quarto califa, por Umayyah, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o início da guerra civil, que vai causar esse grande cisma
do mundo islâmico. Então inicia-se um processo de guerra civil, onde o califa, o quarto califa, o Ali Talib, ele é assassinado. E com esse assassinato, a guerra continua. A coisa fica mais séria. É o seguinte, deixa eu ver a gravação do áudio ali. O filho do Ali Talib, certo? Depositaram esperanças nele, que era o Hassan, é o filho do Ali Talib. Então, esse grupo que defendia essa sucessão depositava esperanças no Hassan. Mas ele abdicou o seu direito à liderança do mundo islâmico, ele abdicou em troca de uma aposentadoria tranquila. Ele queria ficar tranquilo, ele não queria participar desse processo de guerra. Tá? Ele já era muito poderoso e tal, e para ele bastava isso. Mas mesmo assim, ele foi assassinado no ano de 669. Ele foi assassinado. Os seguidores do Hassan, do pai dele, que era o Ali Talib, eles já estavam começando a formar, já existia, mas agora eles estavam consolidando mesmo o grupo deles. Eles tratavam o Umayyad como um grande usurpador, que quebrou essa linha sucessória para poder chegar ao poder. O Hassan abdicou do seu direito, né, de ser sucessor, e ali surgiu o chamado Partido de Ali, ou Ali, como vocês quiserem chamar, ou a Shia. Aí vocês já começam a entender o corpo do que seria os xiitas, né? De onde surgiram os xiitas, o Partido de Ali, a Shia, de onde surgiram os xiitas, e eles depositaram agora esperanças na linha sucessória para tirar o Umayyad do poder no segundo filho do Ali Talib, que era o Hussein. O primeiro era o Hassan, que abdicou, foi assassinado, e agora eles colocaram as suas esperanças no Hussein. Mas o Hussein foi decapitado, também morreu. Mas, no ano de 680, a gente tem Yazid. Yazid era o filho do Umayyad. Ele assume a liderança do mundo muçulmano. E aqui a gente já tem, então, a consagração de uma nova linha sucessória, que sai ali a dinastia dos Ali Talib, do Ali Talib, dos Ali, e entra agora a dinastia que inicia com Umayyad, agora com a primeira posse hereditária dessa nova forma, dessa nova dinastia, que é pelo Yazid. Então se consagra uma nova linha sucessória, que é distante daquela herança de Maomé inicial, que se falava que deveria ser a família, mas no final das contas acabou sendo um consenso, mais um companheiro próximo de Maomé, que os xiitas passaram a aceitar. Os xiitas se rebelaram, mas eles foram massacrados, foram derrotados em conflito, porque a maior parte do mundo islâmico aceitou essa nova dinastia, aceitou essa nova linha sucessória e acabou se tornando a grande maioria. Os xiitas se tornaram aí a minoria, aquela minoria mais ortodoxa que queria a linha sucessória que vinha lá diretamente de Maomé. Então consolidou-se aqui a ala, chamada ala dos Omíadas, que são seguidores da chamada Sunna. Sunna é caminho ou tradição. É o seguinte, para vocês entenderem, os caminhos trilhados ao longo da história, desde que se tornou profeta, Maomé, e tudo que ele falou, tudo que ele contou, que foi passado para frente, foi escrito, a gente chama de Sunna. São os caminhos do profeta. Então, não necessariamente tem que se seguir a questão da hereditariedade de Maomé, porque os sunitas vão falar, não deixou herdeiros. E ele não deixou claro isso. Então, aqueles fiéis, a gente segue a palavra de Maomé, não a hereditariedade de Maomé. Compreenderam? Então, segue-se a palavra, segue-se a Sunna. Daí vem o nome sunitas. Compreenderam? Os xiitas são minoria, mas não foram erradicados. Eles existem. A questão é que hoje, no mundo islâmico, os sunitas são mais ou menos, você não tem um dado tão específico, mas mais ou menos 90% do mundo islâmico. 90%. Eles se tornaram, inclusive, então, a situação do mundo islâmico, o establishment, né, do mundo islâmico. Eles se tornaram a regra do mundo islâmico, enquanto que 10% ali são, ou pouco menos, na verdade, são
aí os xiitas. E aí a gente confunde muito, por isso que é um ponto importante de fazer esse vídeo para vocês. As pessoas confundem muito, porque as pessoas vão achar que o xiita é o ortodoxo, porque vão comparar uma questão de caráter a uma questão de religião, e isso é um grande erro, tá? Mas os xiitas, eles são hoje, para vocês terem exemplos, eu gosto de trazer à prática aqui os exemplos para vocês, que são bem interessantes. Hoje que a gente tem xiitas, vou dar um exemplo, a gente tem xiitas no Irã. Então o Irã hoje é de maioria xiita, o mundo persa, né, é de maioria xiita, que lembra que a gente contou essa história aqui, de como eles chegaram ali. O Islã hoje é uma república teocrática xiita, que desde 79, a partir da Revolução Islâmica, Revolução Iraniana, do Ayatollah Khomeini, né, que é o título, né, o Ayatollah, e é de maioria xiita. A maior parte do mundo árabe, do mundo muçulmano, na verdade, não é árabe, é de maioria sunita. Vamos lembrar, a Arábia Saudita é sunita, tá? A Arábia Saudita hoje para vocês terem noção, sheik e tal, na Arábia Saudita, não vão achando, não vamos falar sobre questão de postura necessariamente, a questão de violência e tal. A Arábia Saudita comete atrocidades, inclusive é sunita, tá? Então não vai achando que o xiita é o ruim e o sunita é o bom, que não é assim que funcionam as coisas, tá? O islamismo é uma religião, as pessoas fazem atrocidades utilizando essa religião como justificativa ou não. O cristianismo faz isso, sempre fez também, então não é esse o ponto. Para vocês terem noção, Saddam Hussein no Iraque era sunita. Quem mais que eu posso dizer para vocês? O Estado Islâmico é sunita. Compreenderam? O Talibã no Afeganistão é sunita. Acho que no vídeo até que eu fiz o Talibã eu confundi. Eu caí nesse erro mesmo, e aqui eu faço meia culpa. Minha culpa não, eu assumo, né? Eu falei, o Talibã é xiita. Não, o Talibã é sunita. O pessoal me corrigiu, aí eu falei, não, realmente, eu estava errado e tal. Para vocês terem noção. Então só toma cuidado de achar que o xiita é o extremamente radical e o sunita não. Tá? Os sunitas hoje eles se tornaram a tradição por causa da suna no mundo árabe. Tá? Então toma muito cuidado com isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!